Já estamos de volta com o nosso Conexão. Depois dos destaques do Jornal da Manhã, a gente recebe mais um convidado especial aqui no nosso programa. Nesta segunda-feira, a gente vai falar de coisas boas. Vem aí livro de poemas, O Réu do Amor Confesso. E a gente conversa agora com o poeta César Guimarães, que vai nos falar um pouquinho sobre esses versos, essa paixão pela literatura, essa aprovação no Prêmio Fomento à Cultura. César, alegria em tê-lo aqui junto ao nosso Conexão. Muito bom dia. Bom dia, Dani. Muita alegria também. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, antes da gente falar sobre essa aprovação neste edital, nesse ano de 2020, vamos contar um pouquinho dessa paixão pelos versos, como é que ela surgiu na sua vida e quando foi que você percebeu que a literatura fisgou seu coração? Rapaz, na minha família, eu tenho a honra de ter uma família de artistas, né? Então, meu pai gostava de cantoria. Isso é poesia pura, né? Meu tio, o Padre Guimarães, é escritor, inclusive da AMOL. Minha avó gostava muito. E a convivência veio assim. Quando, ainda no primeiro ano, se eu não me engano, no colégio, eu escrevi uma redação, não sabia nem que no colégio ia ter essa avaliação, digamos assim, e eu ganhei como a melhor redação do colégio. Isso me pegou de surpresa também, né? E a convivência com alguns amigos músicos, no caso específico com Yuri Matias e Marcelo Duarte. Yuri saiu compondo uma música, Marcela subiando, aí eu estava com a caneta e escrevi. Foi aí que eu percebi que eu tinha, digamos assim, uma aptidão para caneta e papel, né? E aí, como é que vem essas criações? Você falou de uma situação em que algo foi surgindo, né, através de outras inspirações de outras pessoas, desse trabalho conjunto. E aí, como é que surge nesse dia a dia, como é que surgem os poemas na sua vida? Geralmente, quando você está imensamente feliz, tem algumas pessoas que dizem que é quando está triste, está reflexivo. Os seus, como é que acontece toda essa produção literária? No meu caso, você falou bem aí, é no dia a dia. Quer seja eu vendo uma matéria no jornal, alguma coisa, e isso me dá, às vezes dá um estralo. Aí quando eu menos percebo, eu tô lá escrevendo. Teve um dia, esses dias agora, eu tava na rede e assistindo televisão e Simara do lado, né? Quando uma música, eu acho que de Ivete Sangalo, ela falou alguma coisa, eu falei, eita, que frase, gostei dessa daí. Aí eu na rede comecei a escrever. Botei no tempo, né, na métrica, passei para ela e ela veio e musicou. Ou seja, uma propaganda, numa coisa assim aleatória. Às vezes vem dar ideia de uma palavra, de uma frase, e através disso vem o desenvolvimento, às vezes numa hora só, às vezes só no outro dia. Tem coisas que eu comecei a escrever que eu ainda acho que eu não concluí ainda. Aí tem muito disso, é do dia a dia mesmo. Pode ser situação feliz, situação triste, situação preocupante. Teve outra situação que foi... Eu sou flamenguista doente, mas eu fiquei entristecido demais com aquela situação da morte dos meninos do Ninho. Os meninos. Isso. E aquilo me fez escrever algo. E eu sou muito emotivo, eu nunca consigo ler, recitar esse poema sem me emocionar. Então, temas variados. E aí já tem ideia de quantos poemas nessa sua coleção? Dani, Ou é difícil? nesse livro tem algo em torno de 60 poemas. Como é que surgiu a ideia do livro, César? Para que as pessoas possam compreender um Tem. pouco mais, como é que você pensou, idealizou, como é que você teve aí essas inspirações? Eu sempre posto nas redes sociais, às vezes algumas coisas frasais mesmo. E quando eu me toquei, eu já tinha uma certa quantidade. E tem muito disso de passar.
Só um probleminha aí, um ajuste nessa nossa conexão. A gente está tentando voltar. Por favor, Pronto, novamente, César, só esse trechinho aí. pronto. Tem muito de a questão de amigos músicos. E isso também me desperta interesse. Às vezes o meu poema tem a estética só de poema. Às vezes ele vem já com a ideia de um refrão. E tem muito disso, e vem acontecendo parcerias musicais com gente aqui de Mossoró, com gente da Paraíba, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco. E a ideia desse livro veio de quando eu me toquei de que tinha uma certa quantidade. Então veio aí o edital, eu acho muito válido isso, é plausível, qualquer tipo de incentivo à cultura, ela é válida e digna de realmente de aplauso. Nisso eu organizei alguns, foi uma situação até difícil você selecionar assim, mas tive a ajuda de Simara, né, minha poetisa preferida, e conseguimos aí fazer um apanhado, inscrever e ter tido a alegria de ter sido contemplado, né, aprovado aí, ao lado aí de pessoas que eu sou fã, Catarina Gugel, José Augusto. Poxa, que massa, que honra. Pois é, o Prêmio Literatura do Rian Jorge Freire, dentro do Prêmio Fomento à Cultura da Prefeitura Municipal de Mossoró. E você esperava por esse resultado, César, diante de toda essa seleção, produção, ou foi muita surpresa para você? Sinceramente, eu não esperava. Pelo fato de eu às vezes, quando a galera chama César o poeta, eu acho forte, porque eu acho poesia tão massa e de uma responsabilidade imensa, que às vezes eu acho que meus versos não estão ali ainda não, sabe? E foi uma sensação, eu não sei como explicar, porque eu nunca tinha tido, com exceção dessa redação lá no colégio, nunca tinha tido uma coisa, um reconhecimento assim, né? Nessas proporções. Claro, fui um ano passado para o Centro Cultural, Banco do Nordeste, de Souza, falar sobre poema também, sobre poesia. E de lá para cá, digamos assim, o negócio vem ficando mais sólido com relação à minha escrita, né? E aí você estava contando aí nos bastidores, para que a gente possa compartilhar algumas histórias bem interessantes aqui junto ao nosso telespectador, sobre essa questão de musicar esses poemas, esses versos. Tem aí algumas surpresas em meio a essa história, essa relação maravilhosa e abençoada junto com a poetisa Simara Tâmara, que a gente possa compartilhar aqui no nosso programa. Dos meus, digamos assim, interesses com a poesia também foi naquele processo de conquista, né? De tentar escrever coisas que a envolvesse, que a conquistasse, porque ela é poetisa também, professora escritora, então eu tinha que ter um cuidado muito grande para fazer ele ser certeiro, né? Teve um poema que eu escrevi para ela, e ela, a autora lá, ia fazer a janela para João Bosco. E ela estava ensaiando com o maestro Gideão, né? Ia ser só voz e violão, inclusive aqui em casa, eles dois com o cuidado maior do mundo para que eu não ouvisse. Quando foi no show, eu filmando, e eu sabia que tinha música de João Bosco, música de Belchior, a galera lá, né? Que a proposta dela era fazer uma homenagem às mulheres, uma vez que era na véspera do Dia da Mulher, o show. Então, quando uma música lá, ela cantando, e eu conhecendo os versos, caramba, e eu comecei a cantarolar, falei, será que isso é de outra pessoa? E eu, sem identificar o autor, quando eu me toquei, eram meus versos, que ela musicou com o maestro. Olha como é que eu fico. Querendo fazer uma surpresa maravilhosa, e fez, né? E emocionou. E fez porque eu caí no choro lá. O poema foi em homenagem a ela, e esse número do show dela foi em homenagem a mim, porque ela fazia um negócio daquele. Teatro lotado. Terminou a galera aplaudindo. Poxa, foi muito bom. Muito. E no vídeo você é emocionado. Tem ficou em primeiro plano meu choro, em segundo plano o áudio da música lá. Podemos conferir então esses versos, por favor? Vamos lá. Você é minha saudade, paisagem no arrebol. Da noite és minha lua, das luzes o meu sol.
O tempo é impiedoso, vaidoso ao passar. Sopra um verbo perigoso para quem não sabe conjugar. Saudade é o amor que fica, tão leve quanto o perfume da flor. É o reencontro com calor, é o sentimento que faz a vida. A distância entre a verdade e a saudade é a metade entre o beijo e o olhar, que diz com sinceridade, só com você quero ficar. Gente, tinha que musicar esses versos maravilhosos. E aí, Obrigado. César, falando do livro, né? Réu do Amor, Confesso. Previsão, como é que está esse processo de criação? Quando é que o pessoal vai poder conferir o livro? O César estava querendo que nossa entrevista, né, pudesse ser depois para apresentar esse filho aqui, mas ele volta aqui ao nosso Conexão para apresentar sim. Então, a gente está nesse processo da busca, né, de orçamentos melhores, avaliar melhor como vai caber dentro do que foi a premiação. E também Simara está fazendo a apresentação do livro e eu estou tendo a honra de ter o prefácio feito pelo nosso poeta-mor, Antônio Francisco Teixeira de Mello. Eita, que riqueza! Então, a gente está nessa fase de produção e logo, em pouco tempo, eu sou meio agoniado com as coisas, porém caprichoso, e vamos ter logo esse livro, Réu do Amor, Confesso. Se Deus quiser, vamos pedir para apresentar também aqui no nosso Conexão. César, temos aqui alguns versos seus, vou pedir para você contar um pouquinho também dessas outras produções, desse processo de divulgação também, junto às mídias sociais. Você que tem esse trabalho que aproxima ainda mais, vou pedir para o pessoal colocar aí alguns versos, algumas artes com os versos do César. Sim, olha aí. Isso aí foi de uma situação de que eu vejo. Eu acho que você ter pena de alguém é um dos piores sentimentos que você pode ter. E isso me veio após ver uma situação de hipocrisia, de você exigir uma coisa, você ser completamente, você estando ali fazendo o contraditório. Então, para esse tipo de gente eu tenho pena, apesar de ter fé que ela melhore. Aí Vamos veio aí. Então. Vieram esses versos, né? Vamos então aí a próxima para que a gente possa conferir essa produção. Pronto. Essa daí também é no mesmo sentido e que também eu gosto muito do jogo de palavras, né? Eu boto aí, pessoa que atrasa não adianta. Aí, quando eu penso numa frasezinha de efeito, aí às vezes vem, o resto é só alegria, quando vem o desenvolvimento completo. Pessoa negativa não soma, pessoa falsa de fama, pessoa iludida quer fama, pessoa invejosa trai, pessoa mentirosa cai, pessoa medrosa sai, pessoa que ama a pessoa só atrai coisa boa. César Guimarães. Tem um recadinho chato, né? Mas termina com uma esperança de que ela seja boa para atrair coisa boa. César, tem que ter fé sempre. É verdade. Aqui alguma dica para quem gosta de versos, para quem quer também fazer toda essa produção, seguir todas essas métricas, a gente sabe que também tem que ter muita habilidade, tem que envolver sentimento nesse cotidiano. Vamos deixar aqui alguma dica? Mário Quintana, Espelho Mágico, um livro fantástico, dá para organizar, dá para inspirar muita coisa, amar e respeitar. Eu acho que tá bom, você tem o dom da escrita, mas também você não pode escrever alguma coisa que venha ferir diretamente outra pessoa. Você pode dar seu recado sendo cordial, sendo, como é que eu posso dizer, categórico. Então, ter um pouco de malícia não quer dizer que você seja agressivo, né? Ter o respeito. Respeito é a base de tudo. É verdade. César, muito obrigada. Parabéns. A gente fica muito feliz mais uma vez em tê-lo aqui no nosso Conexão. Um abraço para você, para a Simara, né? Nessa conexão de vocês que é perfeita, a gente fica muito feliz, um sempre apoiando o outro, nesse trabalho e nessa sintonia que são fundamentais. E vamos aguardar então aí esse livro, Réu do Amor, Confesso, que a gente quer conferir de pertinho. Eu que agradeço, Dani. O espaço
de sempre que vocês dispõem. E estamos juntos. Quero agradecer também à Secretaria de Cultura, né, da cidade, em especial a Joriana, Deils, sempre muito atenciosos, deixando a gente sempre muito à vontade. Isso conta muito também para não fazer desistir, né? Literalmente é fomenta isso aí. Obrigado, TCM. Contatos do César aparecendo aí na tela para você apreciar também os versos dele no Instagram, aí junto o perfil junto com a Cimara. Aí a gente vai para um rápido intervalo depois dessa conversa maravilhosa, né? Falando sobre literatura, diversos poemas, todas essas paixões literárias. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí não que a gente volta já já.